Olá pessoal, eu vou falar um pouco hoje sobre a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, estou fazendo um vídeo e vou dividir ele em duas partes para que ele não possa ficar tão longo. E como vocês sabem, eu gosto de fazer sempre um resumo bem enxuto assim dos meus temas, né? Então, falando um pouco, iniciando para falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Na época ela ficou conhecida como a Grande Guerra. Até porque ninguém imaginava que fosse ter uma outra guerra, né? Uma segunda guerra. Então, na época, ela não era conhecida como Primeira Guerra Mundial, e sim como a Grande Guerra, tá? Nessa época, a Europa ela viveu um período de transformações em todos os sentidos, né? Eles tinham descoberto a, o avião, tinham descoberto a máquina fotográfica, tinham descoberto a energia elétrica, é, tinham feito, né, construído os primeiros cinemas. E essa época foi conhecida como a Belle Époque, né, a época de ouro da Europa. É uma época em que tudo ia bem. E o símbolo dessa época ficou sendo a Paris. Por que Paris? Porque Paris nessa época é, foi, foi fundado um museu em Paris, onde esse museu era representado através de várias luzes, várias tonalidades de lâmpadas, para representar aquela época, até porque tinha sido o momento da descoberta da energia elétrica. Esse museu era conhecido como o Museu das Luzes. Também nessa época foi construído a Torre Eiffel, né? E a frase é uma frase que ficou conhecida até os dias de hoje, né? De um general em que ele dizia simbolicamente em que as luzes da Europa tinham se apagado. Por que ele falava que as luzes da Europa tinham se apagado? Porque a luz, a energia, ela foi representada através desse museu como ela fazia parte de uma representatividade de um momento em que a Europa passava, né? Então, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial ou a Grande Guerra, ele quis dizer que toda essa época de empolgação, essa época de ouro da Europa, que a Europa vivia, estava se apagando por causa de uma guerra, de conflitos. Então, vamos falar aqui um pouco sobre as razões da Primeira Guerra. Lembrando, pessoal, que eu não estou falando tudo. Peguei um apanhado, fiz um resumo, um pequeno resumo, para que o vídeo não ficasse longo.